Revi Game of Thrones do início ao fim de novo e eu pude concluir 3 coisas. Primeira, o final é realmente uma A segunda, a jornada ainda vale a pena apesar do final. E a terceira, o meu personagem favorito deixou de ser o Tyrion. Peter Dinklage mandou muito bem no papel, o personagem é fantástico, mas vai chegando na reta final e ele só faz cagada. Assim que a Daenerys coloca aquele broche de mão da rainha nele, o QI do cara, ó. E com isso eu fiquei pensando, quem é o melhor personagem dessa série? Eu pensei em vários, Jaime, Cersei, Arya, o Ned, o Jon, mas no final eu cheguei na conclusão, Tywin Lannister. E eu fiquei surpreso com isso porque quando eu tava acompanhando a série pela primeira vez, eu gostei do personagem, mas ele não tinha se destacado muito pra mim. Eu tava muito mais engajado com outros personagens, mais com uns mocinhos. Só que quanto mais eu penso, mais convencido eu fico que eu vou falar dos motivos que fazem o Tywin ser o melhor personagem dessa série. Nada mais justo do que começar do começo. A primeira cena do Tywin já diz muito sobre o personagem. Só pra começar, ele aparece esfolando um viado, um cervo. É interessante primeiro por conta do simbolismo. O símbolo da casa Lannister é um leão e o símbolo da casa Baratheon é um viado. E na primeira cena do Tywin, que é o patriarca da família Lannister, ele tá esfolando o símbolo dos Baratheon. Já é um aceno para o que vai acontecer. O Robert vai morrer e os Lannisters vão assumir o trono. Mas também é interessante por mostrar quem o Tywin é. Ele é um homem com influência, poder, dinheiro e mesmo assim tá esfolando um animal com as próprias mãos. Já deixa claro que o Tywin não tem problema em sujar as próprias mãos de sangue, seja literalmente ou não. Mas ainda não acabou, tem mais coisa nessa cena aí. O diálogo que ele tem com o Jaime também é importante. Mostra como o Tywin é um personagem que tem um objetivo a longo prazo e isso faz ele ter um pouco de pé no chão. Não dizendo que ele é um personagem super humilde, não é nesse sentido, mas é um personagem que tem consciência que ele também vai morrer. Tem consciência da própria mortalidade. Não importa o grau de poder que ele tenha. Ele não se acha invencível, ele sabe que tem pouco tempo aqui na Terra e por isso ele continua tão ativo, porque nada é mais importante do que garantir que a casa Lannister permaneça no topo. Essa cena de introdução do Tywin é fantástica. It's the family name that lives on. It's all that lives on. Segundo motivo, o Tywin é bem estrategista. E tá aí o casamento vermelho que não me deixa mentir. E não tô dizendo que o que o personagem fazia era certo, longe disso, só que ele tava numa posição de vilão e a inteligência do Tywin somada à falta de qualquer escrúpulo tornavam ele bem perigoso. Ele não só armou pro Robb, como também pro Targaryen, e isso é revelado na famosa cena da banheira entre o Jaime e a Brienne. O Tywin fingiu lealdade ao rei Loki e acabou traindo o rei, entregou o reino pro Robert, fazendo com que os Lannisters ficassem bem perto do trono de ferro. E não só isso, ele também é capaz de usar os próprios filhos para atingir os objetivos dele. Foi o caso de quando ele descobriu que os Tyrell estavam planejando fazer com que a Sansa se casasse com o Loras. Assim que ele descobriu, ele já articulou outro casamento, o da Cersei e do Loras. Inclusive tem uma cena muito boa que mostra que o Tywin conseguiu até o respeito da Olenna, sendo que ela tirava todo mundo na série. Ela conseguiu deixar até o Tyrion sem reação. Você conseguiu o respeito dos seus amigos é uma coisa, mas o Tywin conseguiu o respeito até da inimiga dele. It's a rare enough thing. A man who lives up to his reputation. Terceiro motivo, eu não posso deixar de falar do ator que deu vida ao personagem, que é o Charles Dance. Foi uma das escolhas de elenco mais acertadas da série, porque o ator combinou muito com o personagem. E eu não tô falando só da atuação, o próprio Charles Dance tem uma dureza no olhar dele que foi essencial pro Tywin, porque é um personagem que precisa se impor, precisa impor respeito só pela presença, só pelo olhar. Pega essa cena, por exemplo, de quando o Joffrey chama pelo Tywin. O cara consegue intimidar o Joffrey só subindo as escadas. E é interessante também que o Tywin usa os termos certos, ele fala com o Joffrey como se o Joffrey fosse rei, porque ele realmente é, mas ao mesmo tempo fica implícito pela postura e pelo tom que quem manda ali de verdade é ele e não o Joffrey. Quarto e último motivo, a morte do Tywin. Eu não tô falando de como, tô falando de quando. Vamos lembrar que a 4ª temporada estreou em 2014 e naquela época não tinha outra série tão grande quanto Game of Thrones. Mas eu me refiro à qualidade da série. Pra mim o auge foi na 4ª temporada, não que depois disso tenha ficado ruim. Eu gosto da 5ª, eu gosto da 6ª temporada e até de uns momentos da 7ª, mas nenhuma bate a 4ª. Eu já vi gente dizendo que a 6ª temporada foi melhor. Eu até pensava isso também, mas aí eu revi tudo. E o que acontece é que normalmente a gente tende a lembrar mais do final de temporada
temporada e os 2 últimos episódios da 6ª temporada são 2 dos melhores de Game of Thrones e 2 dos melhores de qualquer série. Por isso dá a impressão que ela é a melhor. Mas eu acredito que a 4ª temporada ganha porque ela foi mais consistente, teve grandes momentos do começo ao fim. Morte do Joffrey, tem a participação do Oberyn Martell, tem o julgamento do Tyrion, tem o Oberyn lutando contra o Montanha, Jon Snow perdendo a mulher da vida dele, Brienne versus Cão e a morte do Tywin. Então percebo que o personagem morreu antes do roteiro das temporadas finais arruinarem ele. Ele morreu na melhor temporada, quando a série estava no auge, enquanto os personagens que ficaram foram piorando à medida que o roteiro também piorava. O Tywin, além de ser um ótimo personagem e vilão, foi bem escrito do começo ao fim. E é isso, comenta se você concorda ou qual é o seu personagem favorito de Game of Thrones. Dê o seu like caso tenha gostado e até o próximo vídeo.